Você já ficou rodando um nome na cabeça, tentando lembrar se errou mesmo ou se tá só cansada? Porque eu fiquei assim por dias. E, se for pensar bem, ainda tô. Esse caso foi no pronto-socorro onde eu trabalho já faz mais de 10 anos. Cidade pequena do sul de Minas, hospital público, tudo muito direto. Entra, atende, estabiliza, transfere se for grave ou dá alta quando dá para ir embora. A gente conhece os cantos, os rostos, as falas. Só que naquele dia, parece que o hospital resolveu engolir uma parte da noite e ninguém soube o que fazer depois. Era madrugada de quinta para sexta, plantão cheio, mas nada fora do comum. O senhor que ficou no leito 4 deu entrada por volta da meia-noite. Dor abdominal, glicemia um pouco alterada, sem vômito, sem febre, sinais vitais estáveis. A médica examinou, pediu analgesia e jejum. O tipo de caso que entra e sai no mesmo turno, sabe? Ele devia ter uns 50 e poucos anos. Sem acompanhante, sem celular visível, mas educado. Ficou quieto o tempo todo. Respondeu o que foi perguntado. Tomou os remédios, ficou deitado. Dormiu um pouco. Não teve intercorrência nenhuma. Por volta de 5 da manhã, a médica do turno decidiu dar alta. Não tinha mais dor, glicemia estabilizou, estava com bom aspecto. A ficha foi carimbada, a medicação anotada e eu entreguei para ele a papelada da alta com orientação para ir na unidade básica depois. Eu lembro da cena porque foi um dos poucos momentos calmos da madrugada. Ele estava sentado na beira do leito, dobrando a folha para colocar no bolso da calça. Ajeitou o chinelo no pé, me olhou e agradeceu. Só isso. Obrigado, moça. Levantou e saiu andando. A gente não acompanha o paciente até o portão. Isso é com a portaria. O fluxo é: deu alta, orientou, o paciente sai e registra a saída lá fora. E foi o que eu pensei que ele fez. Só que no final do plantão, às 7h30, a recepção chamou perguntando da baixa do leito 4. O senhor que estava aí não passou pelo controle, ela falou. A ficha dele está aberta no sistema. Eu pensei que era só erro de digitação. Às vezes o paciente sai e a recepção esquece de marcar. Fui até lá conferir. Peguei a ficha dele. Alta dada às 5h07, assinada pela médica, anotação de saída feita por mim. Tudo certo. Só que no sistema, realmente, a baixa não aparecia. E a portaria garantiu que ninguém passou por lá com aquele nome. A primeira coisa que me veio foi: ele saiu e esqueceram de registrar. Mas a chefe do turno já quis ir além. Pediu para a segurança puxar a câmera do corredor. E foi aí que a coisa começou a sair do normal. O vídeo mostra ele saindo do leito sim. São 5h13 da manhã. Ele caminha até o fim do corredor da ala clínica. Só que, em vez de virar à direita para a portaria, ele vira à esquerda. Direção do corredor técnico. Aquele que dá acesso ao setor de manutenção, lavanderia e ao almoxarifado antigo. Ali não é rota de saída de paciente, não tem como sair por lá. A chefe travou a imagem e me chamou. É esse o paciente? Era. Mesma camisa, mesma calça clara, mesmo chinelo. Ele andando com calma, com a mão no bolso, como quem sabe para onde vai. Só que não era a saída. A vigilância foi chamada, começou a varredura. Leito por leito, copa, banheiros, sala de materiais, vestiários. Nada. Não estava em canto nenhum. Aí veio a outra parte. As câmeras do setor de manutenção estavam desativadas. Tinha chovido muito no fim de semana anterior e algumas câmeras da ala técnica ainda não tinham voltado a funcionar. O corredor que ele entrou era justamente um deles. Não tinha registro de entrada nem de saída dele depois daquilo. A gente ficou com aquela sensação esquisita. Ele foi embora, mas ninguém viu. E não ficou, mas ninguém achou. A coordenação pediu verificação com a segurança externa. Nenhum dos vigilantes viu alguém sair pelos fundos. Nenhuma movimentação atípica. E ninguém, absolutamente ninguém, voltou a relatar nada sobre ele. O nome dele seguiu no sistema como
alta não confirmada. E a partir dali, o silêncio começou a incomodar mais do que a ausência dele. Na primeira semana, a orientação foi simples: não comentar com outros pacientes, evitar alarde. O sistema ficou com o nome dele em aberto, mas a chefia tratou como uma inconsistência de protocolo. E, de fato, é o tipo de coisa que acontece. Paciente sai por um lugar errado, segurança não vê, não assina e pronto. Só que o problema era outro. Eu dei a alta, isso eu tenho certeza. Eu vi ele levantar, guardar o papel e ir embora. Mas quando comecei a repassar os horários na cabeça, nada encaixava direito. A saída dele foi antes das câmeras do corredor voltarem a funcionar, mas depois da limpeza ter passado. E ninguém da limpeza lembra de ter cruzado com ele. A portaria confirmou que só registrou 2 pacientes saindo naquele intervalo, e nenhum era ele. A manutenção ficou de rever o sistema interno de acesso. E lá vem outra peça solta. Nenhuma porta foi aberta naquela direção, naquela faixa de horário. Nem a da lavanderia, nem a do almoxarifado. Então onde ele foi? Alguém da segurança perguntou. E ninguém respondeu. O hospital seguiu funcionando, claro. A gente não para por uma ficha, mas eu parei, por dentro. Eu comecei a desconfiar de mim mesma. Voltei no vídeo algumas vezes, escondido ali no plantão mesmo. Queria ver se não era outro paciente, mas era ele. Ele andava como quem sabia o caminho, só não era o caminho certo. A médica que deu a alta também ficou incomodada. Ela puxou a ficha, conferiu tudo de novo, quis saber se ele tinha vindo de algum abrigo, alguma unidade de apoio, algum serviço de rua, mas o cadastro dele só tinha o nome, data de nascimento e o bairro. Nenhum telefone, nenhum contato de emergência. Perguntamos nos dias seguintes na recepção só por desencargo. Ninguém ligou procurando por ele, nem um parente, nem um conhecido. Nenhum retorno para dizer que não conseguiu passar no postinho. Nada. O nome dele ficou 2 semanas no sistema como alta não validada. Depois disso, por uma questão de controle interno, a chefia pediu para regularizar. O termo usado foi erro de registro. Só que quem carimbou a alta fui eu. E quem viu ele sair, também fui. Eu não sou de ficar remoendo. Quem trabalha em pronto-socorro aprende a ir embora, deixando o plantão ali mesmo, dentro do jaleco. Mas esse caso, ele ficou num canto estranho da cabeça. Porque não teve escândalo, não teve quebra de protocolo grave. Ninguém foi punido, e talvez por isso mesmo tenha sido pior. O que mais me incomodou foi o silêncio. Silêncio do hospital, que precisou arquivar uma coisa que não se encaixa. Silêncio de fora, de uma ausência que ninguém percebeu. E o meu, que mesmo com tudo certo no papel, não conseguiu mais ver aquele corredor com os mesmos olhos. De vez em quando eu passo perto da ala técnica, eu ainda olho para o canto esquerdo. Aquele que leva para a parte velha do hospital, onde só entra manutenção e descarte. E eu penso, se ele não saiu, então ele ainda está aqui. Não como alguém que ficou, mas como algo que foi absorvido pela rotina, pelo sistema, pelo jeito do hospital fingir que não viu. A ficha dele foi encerrada. O leito já foi usado mais de 20 vezes depois disso, mas toda vez que alguém senta ali, eu olho 2 vezes, como se eu estivesse esperando um "obrigado, moça". De novo, do mesmo jeito. Tem paciente que some do sistema, e tem sistema que finge que não viu o paciente sumir. Eu sei que parece besteira, mas tem cadeira que a gente evita. Não é por medo, é por convivência. Você trabalha tempo suficiente num hospital e vai aprendendo certas coisas que ninguém explica. Aquela parte do fundo, perto da sala de descanso dos técnicos. Ali tem uma fileira com 4 cadeiras, de plástico cinza, igual a todas as outras. Não tem grade, não tem corrente, não tem aviso. Mas ninguém senta. Nem paciente, nem acompanhante, nem funcionário. É como se elas tivessem deixado de fazer parte do prédio.
Eu pego o plantão da noite, 10 da noite às 6 da manhã. É um horário ingrato. Não tem correria como durante o dia, mas também não tem distração. Você passa mais tempo escutando do que digitando. Na recepção, a gente enxerga quase tudo. O fluxo da triagem, a sala de espera, a ala amarela, os fundos. Mas quando não tem ninguém andando, quando não tem voz de médico chamando o nome de paciente, o que sobra é só o som do prédio. E o prédio tem um jeito de respirar sozinho. Naquele turno, entrou um homem sozinho, meia idade, calça escura, camiseta branca, mão no abdômen. Nada fora do comum. Se apresentou calmo, queixando dor leve. Ficha preenchida, pulseira colocada, classificado como pouco urgente. Orientei ele a aguardar, indiquei a sala de espera. Ele agradeceu e foi. Só que não entrou na sala de espera. Também não ficou nos bancos da frente, nem nas cadeiras perto do tótem. Ele seguiu em frente. Passou pela triagem, passou pela área da pediatria e foi sentar exatamente lá, na última cadeira, do fundo do corredor. Eu nem percebi na hora. Quem comentou primeiro foi a técnica da limpeza. Ela estava saindo do depósito com o rodo e parou no meio do caminho. Fingiu que estava olhando o chão, mas desviou o olhar para aquela direção. Deixou o pano de lado e voltou. Não falou nada, mas eu vi. Depois foi um dos residentes. Saiu da ala amarela, olhou, parou por meio segundo e seguiu. Todo mundo viu. Ninguém comentou. Às vezes, o que não se fala pesa mais do que o que é dito. O homem, ele não fazia nada. Sentou. Mão nos joelhos, perna reta, olhar parado. Não usava celular, não cochilava, não pedia água. Ele só estava ali, como se tivesse vindo para isso, para estar ali. E a partir desse momento, o fluxo mudou. Técnico que vinha do RX deu meia volta. Enfermeiro que ia para a sala de medicação cortou o caminho. A coordenadora da ala vermelha passou direto, mas apertou o passo. Os acompanhantes da madrugada, que às vezes dormem nos bancos do fundo, começaram a preferir ficar de pé. Só que ele não falava, não mexia, não causava. Ele só estava ocupando aquele lugar que ninguém nunca ocupava. Eu comecei a perceber os cochichos. Tem paciente lá no fundo? Foi você que mandou sentar ali? Eu nem vi ele indo. Fui puxar a ficha. Estava lá. João, 58 anos, dor abdominal leve, pulseira branca, atendimento pendente, mas não fazia sentido ele ter passado por toda a estrutura e escolhido justo aquele canto. Eu pensei em pedir para ele mudar, mas como? O que eu ia dizer? Senhor, senta em outro lugar porque aqui incomoda a equipe? Ia parecer grosseria ou superstição. E ele não estava fazendo nada de errado. Mas ainda assim, ninguém mais passou por aquele corredor. A médica chamou o próximo da lista e o João não apareceu. A gente chamou mais 2 vezes. Nada. Só que ele estava lá, sentado, no fundo. A câmera do setor pega só até a metade do corredor. Aquela parte final, onde ficam as tais cadeiras, não aparece. Mas todo mundo na recepção tem visão lateral. E todos, em algum momento, olharam. Chegou umas 4 da manhã. O clima ficou ainda mais estranho. Teve paciente que desistiu de esperar. A equipe ficou truncada, como se um peso tivesse se instalado. E aí, uma coisa ainda mais esquisita. A ficha do João sumiu do painel. Sumiu, como se já tivesse sido atendido. Mas ninguém chamou ele. Ninguém viu ele sair. E de novo, ele estava lá. Só que quando eu olhei de novo, ele não estava. A cadeira estava vazia. Não tinha ninguém no fundo do corredor. Fui até lá. Não tinha ficha caída. Não tinha registro de movimentação na câmera. Não tinha ninguém saindo pelas portas. Mas a cadeira estava úmida. Como se alguém tivesse ficado ali tempo demais. Tempo suficiente para aquecer o plástico. Tempo suficiente para parecer que o corpo ainda estava ali, mesmo sem estar.
A gente não comentou com ninguém, só continuamos. Mas ninguém mais sentou ali, nem naquela noite, nem nas outras. E o nome João, quando a gente procurou depois, não constava mais no sistema. A ficha desapareceu. No começo eu pensei que tinha sido erro meu. A ficha sumir do painel. Podia ser bug do sistema, podia ser atendimento registrado por engano, podia ser qualquer coisa. Mas aí eu lembrei, ele nunca foi chamado. E mesmo que tivesse sido, alguém teria passado na frente da recepção. Algum técnico, algum médico, alguém com o prontuário na mão. Não passou ninguém. No fim do plantão, a equipe da manhã já chegou mais agitada. É sempre assim. Gente nova, troca de energia. Mas quando uma das enfermeiras olhou para o fundo e viu a cadeira vazia, perguntou na hora: quem era o homem que estava sentado ali? Eu, de novo, fui procurar a ficha. Nada. Ela ficou um tempo parada. Não falou mais nada. E foi embora para a sala dela. Esse tipo de coisa acontece. O hospital tem câmera, tem registro, tem fluxo de entrada. Só que tem algumas lacunas. E essa foi uma. A gente ficou quieto. Não foi por omissão. Foi por cansaço, por incerteza. O sistema atualiza sozinho de madrugada. Pode ter dado erro. Pode ter havido alguma exclusão automática. Pode ter sido um atendimento cancelado, pode. Mas não tem pode que resolva o incômodo de ver alguém onde ninguém costuma sentar e depois não saber por onde ele saiu. Na outra noite, eu cheguei e olhei para o corredor direto. As cadeiras estavam ali, limpas, vazias, mas o fundo parecia mais escuro, mais pesado, e ninguém mais passou por lá. Durante a semana, 3 funcionários diferentes relataram sensação de estar sendo observados naquela ala. Outros 2 disseram que os rádios deram interferência ali perto, mas são só comentários soltos. Coisa de plantão. A supervisora até cogitou trocar aquelas cadeiras de lugar, mas desistiu. Talvez porque, no fundo, a gente acha que o problema não está nas cadeiras, está no espaço, no silêncio que fica quando alguém se senta onde não devia, na sensação de que, mesmo com todas as câmeras e protocolos, tem gente que entra sem registrar e tem presença que não pede permissão, só ocupa. No fim do mês, o hospital fez uma pequena reforma na ala técnica. Mudaram os trilhos da maca, refizeram a pintura da parede, mas as cadeiras continuaram lá e continuaram vazias. Hoje em dia, nem os novos sentam ali. Eles nem sabem por quê, mas sentem. E eu ainda olho às vezes, no reflexo da parede de vidro da farmácia, no espelho de metal da pia. Eu não estou procurando nada, eu só quero ter certeza, porque naquela noite ninguém tirou ele dali. Ninguém chamou, ninguém registrou saída. E mesmo assim, ele foi. Tem quem diga que era erro de sistema. Outros falam em visita espiritual. Mas eu não penso nisso. Não é esse tipo de medo que eu tenho. O que me incomoda é pensar que talvez ele estivesse vivo, que precisasse de ajuda, que escolheu sentar onde ninguém ia ver. E a gente viu, mas não fez nada. Não foi por mal, foi por desconforto, por aquele código invisível que o hospital impõe. Tem lugar que ninguém ocupa. E quando alguém ocupa, o sistema inteiro se reorganiza para fingir que não viu. A ficha dele desapareceu, mas a cadeira continua ali, com o mesmo barulhinho de plástico quando alguém se aproxima, o mesmo brilho opaco da luz fria e aquela mesma sensação de que alguém ainda está sentado. Só que ninguém fala disso, nem no café, nem nos grupos, nem nos rodízios de troca. A gente aprende que silêncio também é forma de resposta e que tem presença que só quer uma coisa: ser notada, mesmo que só por algumas horas, mesmo que num canto onde ninguém senta.
Olha, tem dia que a gente já entra no plantão sabendo que não vai ser o mais puxado, nem o mais leve. Terça-feira, final de tarde, quase noite. A escala estava decente, ninguém dormindo em maca, ninguém gritando na porta. Eu estava sentado, atualizando as evoluções, quando ele chegou. Cabelos curtos, bem vestido, mais limpo do que boa parte dos pacientes que a gente costuma receber. Jeito calmo, tranquilo. Não tinha nada no rosto dele que chamasse atenção. Mas também não tinha cansaço, sabe? Aquele olhar de quem andou rodando por vários lugares e decidiu tentar ali porque não tinha mais opção. Estava inteiro. Disse que estava com uma dor no peito que já vinha há semanas, que tinha feito uns exames em outro hospital e não deu nada. Mostrou os papéis. ECG normal, sem alteração enzimática, pressão ok, pele seca, saturando bem. Na anamnese, nada gritante. Dorme bem, come bem, sem história de uso de substâncias, não faz acompanhamento psiquiátrico, sem tentativa anterior, sem nenhuma queixa diferente. Era o tipo de atendimento que a gente chama de sem urgência, mas que merece escuta. Porque às vezes o corpo grita onde a cabeça está engasgada, e vice-versa. Conversei com ele, repetimos o eletro, batemos pressão mais uma vez. Tudo dentro do esperado. Foi classificado como verde. Ficou lá na salinha com os outros aguardando liberação. Sem pressa. 2 horas depois, passou de volta na porta do consultório, me agradeceu de novo e saiu. Eu nem anotei nada além do protocolo, porque, sinceramente, era só mais um daqueles casos em que a gente orienta e encaminha. A dor era vaga, mas o paciente era lúcido. Não havia urgência, não havia sinal de alerta. Esse é o tipo de liberação que a gente aprende a fazer sem peso, sem culpa. Só que ele voltou. Menos de 2 horas depois, ele voltou. Mesma camisa, mesma calça. O crachá do trabalho ainda pendurado, mas ele estava apagado, não desmaiado, só desligado. Sabe quando o corpo está no automático, mas a alma já pegou um caminho diferente? Foi isso que eu vi. Ele sentou na mesma cadeira de antes, mas dessa vez não olhou para o lado, nem mexeu no bolso, nem ficou observando o movimento. Ele só olhava para o chão, sem piscar muito, sem mexer as mãos. Até que ele levantou, veio até mim, parou na minha frente e falou só isso. Doutor, eu já vim para ser esquecido. Vocês só atrasaram, sem raiva, sem desespero, sem nada. Aquela frase não era uma crítica, nem um aviso, era só uma constatação, dita do mesmo jeito que alguém fala a previsão do tempo. Na hora, meu corpo todo ficou em alerta, mas não pelo que ele disse, e sim por como ele disse. Eu já vi gente delirar, já vi surtos, simulações, manipulações emocionais, surtos graves. Isso não era nada disso. Era como se ele estivesse falando do fim de algo que já tinha decidido sozinho. Não tinha alteração nos sinais vitais. ECG ainda normal, saturando igual. Mas eu pedi para repetir tudo. Pedi observação, pedi psicossocial, pedi o que eu podia. Porque naquela hora não era mais dor no peito, era ausência. Era como se ele estivesse ali só esperando a autorização invisível de alguém. Eu fiquei perto, acompanhando, fingindo que era protocolo, mas não era. A equipe de psicologia não estava disponível naquele horário. A psiquiatra da emergência já tinha batido o ponto. E mesmo que tivessem, eu duvido que alguém fosse conseguir arrancar mais do que ele já disse. Porque de verdade, ele não disse mais nada. Ficou lá, quieto, sentado na poltrona da observação, olhando para frente. Não para a TV, não para ninguém, para frente, como quem espera a fila andar. A gente aferia os sinais de tempo em tempo, sem nenhuma alteração. Temperatura estável, pressão estável, frequência cardíaca estável. Só não estava ele, e esse é o tipo de coisa que nenhum aparelho mede, nem protocolo cobre. Lá para meia-noite ele pegou no sono, um sono leve, sem movimento, não foi apagão nem exaustão. A técnica de enfermagem me olhou 1 hora e sussurrou baixinho: Doutor,
Esse homem está esperando alguma coisa que a gente não tem. Eu concordei com a cabeça, mas não falei nada, porque era isso. No dia seguinte, perto das 7 da manhã, ele acordou. Levantou devagar, foi ao banheiro, voltou, sentou, esperou mais uns 20 minutos e aí pediu alta, com um tom tão educado que era impossível segurar. A frase dele foi simples: acho que agora posso ir. Nenhum sinal clínico, nenhum impedimento técnico, nenhuma justificativa para manter. Eu assinei. Ele agradeceu e foi embora, sem olhar para trás, sem pressa, sem olhar para ninguém. Na semana seguinte, por precaução, fiz questão de verificar se ele tinha voltado. No nosso sistema, o nome continuava lá, com a ficha limpa, sem novos atendimentos. Nunca mais apareceu. Tem um negócio que me acompanha desde então, e é isso que me fez contar isso aqui. Não é a frase, não é o retorno, é o tempo entre uma coisa e outra. Ele veio, voltou, ficou, saiu. Tudo num intervalo tão preciso que parece que ele só estava esperando o momento certo. E a gente só adiou, só empurrou mais um pouco o inevitável, seja ele qual for. Eu já atendi paciente com parada, já fechei o zíper de saco preto, já dei notícia ruim em corredor, já pedi apoio quando o sangue sujou o chão, mas aquilo não foi emergência, não foi urgência, foi silêncio, silêncio puro. O tipo de coisa que não entra no carimbo da ficha, mas gruda no jaleco. E por mais que eu tente racionalizar, e eu tento todo plantão, tem uma frase que ficou, que me pega de vez em quando estou lavando as mãos ou olhando um leito vazio. Doutor, eu já vim para ser esquecido, vocês só atrasaram. Eu sei que a gente não errou no protocolo, mas tem paciente que não vem para ser salvo. Vem para avisar, vem para confirmar, vem para sair pela porta sabendo que ninguém vai correr atrás. E quando isso acontece, não tem urgência que resolva. Tem só o eco. Eu não lembro o nome dele, mas lembro onde ele sentou, lembro da cadeira, do jeito que cruzou os braços, do jeito que não olhou para ninguém. Tem paciente que desaparece do sistema. Esse não. O nome está lá, mas ele já tinha ido embora bem antes de passar no consultório. Você já reparou quando alguém faz questão de não incomodar? Tô falando daquele tipo de pessoa que parece medir o espaço que ocupa, como se cada gesto tivesse que ser o mais silencioso possível. Aquela mulher era assim. E eu não estou dizendo isso agora, porque a história ficou estranha depois. Estou dizendo porque desde o começo ela chamava a atenção por justamente não chamar. Foi numa noite de plantão comum, dessas de hospital estadual no interior. Plantão das 7 da noite às 7 da manhã. Sala de medicação lotada, corredores virando extensão da espera, e eu lá cuidando da correria. Quando eu bati o olho nela, já devia ser mais de 10 da noite. Ela estava sentada num dos bancos perto da porta da sala 3, com uma bolsa no colo, os dois pés bem juntos, encostando só as pontas no chão. Não mexia no celular, não olhava em volta, não se encostava na parede. Ficava ali, firme, como se tivesse sido colocada naquele ponto e dissesse para si mesma: só fica. A gente estava acostumada com a acompanhante dormindo em pé, gente perguntando da fila, tentando furar ordem. Mas ela não. Ela não perguntava nada. Se oferecia uma cadeira com encosto, ela dizia que estava bem. Se alguém passava oferecendo água, ela respondia com um "tô só esperando" e aquele sorrisinho fechado que parece desculpa para não puxar papo. Não era frieza, era presença controlada. Como se ela tivesse aprendido a não dar trabalho. Ninguém sabia exatamente com quem ela estava. Quando a gente perguntava, ela só falava que era acompanhante da sala 3. E a sala 3, naquela hora, estava com 4 pacientes, todos em observação, mas nenhum que tivesse acompanhante registrado. A chefe até comentou: acho que ela está com o do leito 6, veio mais cedo.
Só que o leito 6 estava vazio, desde o meio-dia. A gente pensou que ela podia ter se confundido ou talvez alguém tivesse saído e não avisado. Com o tanto de gente que entra e sai, não é raro a recepção não anotar direito. Mas mesmo assim, tinha algo que incomodava. Eu cheguei perto com calma e perguntei de novo. Boa noite, a senhora está acompanhando quem mesmo? Ela levantou o olhar, como quem já sabia que iam perguntar isso mais cedo ou mais tarde, e disse: tô com o senhor do leito 6, sem gaguejar, mas também sem firmeza, como quem decorou uma frase para poder ficar ali. Eu respondi que o leito 6 estava vazio, que talvez ela tivesse se enganado. E ela não insistiu, nem tentou se explicar. Só apertou a bolsa no colo e disse que ia esperar mais um pouco. Foi quando eu percebi que ela estava ali há horas. A gente puxou na recepção. Não tinha nome, não tinha ficha, não tinha documento. Só tinha uma anotação de que entrou acompanhando o paciente. Mas ninguém lembrava exatamente de com quem ela tinha entrado. E não tinha ninguém perguntando por ela. Voltei lá, tentei conversar de novo. Ela agradeceu, levantou com calma, ajeitou a blusa e falou baixinho: tá tudo certo. Eu vou descer. Desceu pela escada. Não tentou passar pela recepção, não fez barulho. Sumiu no mesmo silêncio em que apareceu. Na hora, ninguém fez alarde. Era noite cheia, todo mundo cansado. Mas quando passou, ficou uma coisa travada na garganta. Sabe aquela sensação de que você deixou passar alguma coisa importante? Não por maldade, mas por distração, por excesso. Por estar olhando para quem grita, enquanto quem só senta e espera vira parede. Eu podia ter deixado por isso mesmo. Mas aí veio a troca de turno. Fui comentar por cima com a colega da manhã, só para avisar que se aquela mulher voltasse, era bom alguém tentar entender melhor. E aí a colega falou uma coisa que gelou até o último canto da sala. Essa mulher já veio aqui, semana passada. Sentou no mesmo canto, disse que estava com o marido, mas o nome que ela deu era de um senhor que ficou internado aqui 2 meses atrás e que não está mais entre a gente. Quando a colega me disse aquilo, eu parei no meio da frase. Sabe quando a cabeça tenta fazer força para lembrar, mas o que vem não é lembrança, é incômodo? Eu comecei a puxar mentalmente as últimas semanas. Comecei a lembrar da mulher da madrugada passada, com a mesma postura. Bolsa no colo, pé junto no chão, olho no nada. E era ela, sim. Ela já tinha vindo antes. E mais de uma vez. A diferença é que naquela noite, a gente notou. Porque todas as outras vezes, ela deve ter feito o mesmo. Entrado em silêncio, sentado no mesmo canto dito que estava com alguém. Alguém que não estava mais. E ninguém parou para ver se batia. Ninguém perguntou se era verdade, porque ela não deu trabalho. E quem não dá trabalho, num lugar que vive apagando incêndio, some fácil. A gente puxou os registros antigos e não tinha nada. Nada com o nome dela. Nenhuma ficha, nenhuma entrada, nenhuma queixa, nenhum problema. A única coisa que apareceu foi um registro de visita de mais de 2 meses atrás. Um senhor internado por complicação grave. Teve alta depois de alguns dias, mas voltou pior. E da última vez, não saiu. Naquela internação, teve um período em que ele estava sozinho, sem acompanhante fixo. Diziam que era separado da família, que não tinha muita gente por perto. Teve um dia em que ele comentou com um dos técnicos que tinha gente esperando ele lá fora, mas ninguém levou muito a sério. Estava em condição confusa. Podia ser delírio. Mas agora, juntando as pontas, será que ele falava dela? Será que ela já fazia isso antes? Sentava, esperava, dizia que era acompanhante. Como uma forma de estar com alguém, mesmo que a pessoa não soubesse. A gente não conseguiu confirmar nada. Ninguém sabia o nome dela. Nenhuma câmera pegava com clareza e ela nunca ficava perto de quem atendia. Sempre num canto, sempre discreta. Mas ficou uma coisa que me pesou. Porque não era caso de polícia. Não era invasão.
Não era agressão, nem risco. Ela não tirou nada de ninguém, não usou nada indevidamente. Ela só queria ficar ali, só queria ocupar aquele lugar de acompanhante, como se fosse o único jeito de ainda existir para alguém. E a gente deixou. Não por mal, mas por hábito. Porque no PS, a gente está acostumado com quem grita, com quem desmaia, com quem reclama, mas não com quem só quer um canto, com quem senta na beira da maca e diz, tô bem para tudo. E que se a gente não perguntasse, teria ficado ali até o outro dia, sem fazer cena, sem ir embora também. E aí você começa a pensar, quantas vezes isso já aconteceu e a gente nem viu? Quantas presenças invisíveis passam pela recepção, sentam, esperam, fingem que estão com alguém, porque ninguém mais está com elas. Não é medo o que fica, é outra coisa. É aquela sensação incômoda de que o mundo está cheio de gente tentando existir em silêncio e que, às vezes, o último lugar onde alguém ainda se sente parte de alguma coisa é um pronto-socorro. Tem gente que vem pelo outro, tem gente que vem por si e tem gente que vem só para não ficar em lugar nenhum. Nunca mais vi ela, mas também nunca mais consegui não olhar para os acompanhantes como eu olhava antes, porque agora, toda vez que alguém diz, tô com o do leito tal, eu espero mais um segundo antes de seguir com o que tô fazendo, só para ver se a frase foi ensaiada ou se alguém realmente espera por ela lá dentro. Tem gente que não procura ajuda, nem remédio, nem resposta. Só procura um canto onde ninguém pede explicação, onde ninguém manda sair. Eu não gosto de número quebrado. Isso já diz muito sobre mim. Se o turno terminou com 7 cadeiras, a planilha tem que fechar com 7. Não tem desculpa. Cadeira não se multiplica sozinha, nem evapora. E nesse pronto-socorro, com o entra e sai que a gente tem, qualquer erro pequeno vira uma bagunça grande. Por isso mesmo que o controle das cadeiras fica comigo, porque eu não dou margem. Meu nome é Mauro, tenho 49 anos, sou coordenador de fluxo num hospital universitário aqui no interior de São Paulo. Não atendo paciente. Não entro em sala. O que eu faço é garantir que a entrada funcione, que o corredor não trave e que ninguém fique plantado sem saber para onde ir. A cadeira de rodas, por exemplo, não é só um objeto, é um protocolo. Toda cadeira que entra aqui tem que sair, ou para o leito, ou para a rua, e tem que bater com o nome no sistema. É isso, não tem meio termo. Naquela noite a gente fechou com 12. 6 do hospital e 6 trazidas por familiares. Tava tudo anotado, tudo batido. Só que às 4 da manhã, quando fui fechar a planilha de novo, tinha 13. A primeira coisa que pensei foi, alguém esqueceu de dar baixa. Pode ter sido erro simples, acompanhante que foi embora com o paciente e deixou a cadeira. Acontece. Mas o problema é que todas as 12 estavam lá, com etiqueta, numeração, tudo certo. E a 13ª, sem ficha, sem identificação. Uma cadeira do modelo antigo, com pintura descascando e rodinha lateral diferente das nossas. Fui andando de novo pelo corredor do soro, o da lateral, onde fica a parte da medicação com os pacientes em observação rápida. E aí vi. A mulher estava sentada, bem ali, coberta até a canela, olhando para frente, sozinha. Pensei na hora, essa cadeira é dela. Chamei uma das meninas da triagem, perguntei por alto se alguém tinha dado entrada sem cadastro, talvez em emergência. Ela negou, disse que a mulher devia ser acompanhante. Fui no outro setor, perguntei se tinha nome aguardando medicação. Também não. Voltei, olhei de novo. Ela estava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Não parecia desacordada, mas também não parecia ali. Cheguei perto, toquei no ombro, falei com calma. Senhora, a senhora veio com quem? Ela demorou, não para reagir, demorou para existir. A resposta saiu
como se já estivesse pronta, decorada. Eu vim com o que sobrou. Essa foi a frase. Só isso. E eu não tinha ideia do que fazer com aquilo. Não sou de repassar responsabilidade, então comecei a puxar tudo. Voltei no sistema. Nenhuma ficha pendente. Fui no papel da entrada. Nenhuma assinatura que indicasse paciente com limitação de locomoção sem acompanhante. Pedi para checar a pulseira. Ela não estava com nenhuma. Nem verde, nem branca, nem nada. Sem nome, sem motivo. E mais uma vez, sem ficha. Aí começa o que me incomoda de verdade. Porque se ela entrou de ambulância, alguém teria que ter registrado. Se entrou andando com alguém e depois sentou, teria pelo menos o nome do acompanhante. Mas ninguém sabia quem tinha colocado ela ali. Voltei nas câmeras, pedi ajuda para o segurança para revisar. Entre 3h40 e 4h15 da manhã, nenhum registro de entrada, nenhuma ambulância, nenhum acompanhante empurrando cadeira, nada, só ela, já sentada. E aí, a coisa começa a virar um buraco. A equipe se dividiu. Uma parte achava que ela podia ter sido esquecida pelo plantão anterior. Talvez uma paciente com problema de memória que ninguém identificou ainda. A outra parte achava que era a acompanhante, que sentou por conta própria. Mas aí entra o ponto que ninguém queria admitir. Aquela cadeira não era nossa e ninguém viu ela chegando. Eu sentei no banco do posto de enfermagem por um tempo. Fiquei pensando em voz alta, mais para mim do que para alguém. Se ela entrou, alguém empurrou. Se alguém empurrou, as câmeras tinham que mostrar. Mas não mostram, só que ela estava ali. E tem mais um detalhe, um pequeno. Ela não pedia ajuda, não chamava, só estava sentada, como se fosse parte da paisagem. Nessa hora, o que me veio não foi medo, foi erro. Algo escapou. E eu estava tentando descobrir se a culpa era minha. Quando o dia clareou, ela ainda estava lá. Não dormia, não cochilava, só sentava. De vez em quando virava o rosto devagar, como quem ouve o nome, mas sem entender se era o dela. Por volta das 6, pedi que levassem ela para avaliação neurológica. A gente não podia mais ficar no campo da dúvida. A técnica foi buscar uma maca. Quando voltou, a cadeira estava vazia. Ela saiu andando? Não saiu. Ela pediu ajuda? Ninguém escutou. Alguém passou para buscar? Ninguém viu. Só sei que a cadeira, aquela que não era do hospital, estava ali, encostada, no mesmo lugar. E aí o ciclo recomeçou. Cadê a paciente? Quem era? Por que não tinha nome? Só que agora nem era mais paciente, porque nem isso a gente conseguiu confirmar. As enfermeiras começaram a puxar nome por nome das altas anteriores. Nada. Uma delas, que já está no hospital há mais de 15 anos, achou que reconhecia o rosto. Disse que podia ser de uma mulher atendida tempos atrás, num caso grave, que depois foi transferida. A gente puxou a ficha daquela paciente. Outro rosto, outra idade, outro histórico. Era como tentar lembrar de um sonho que nunca foi seu. Fui até a segurança de novo. Pedi varredura completa nas câmeras de todos os acessos. Portão da ambulância, entrada de visitantes, corredor lateral, área de fumantes. Nada. Ela não apareceu chegando, nem saindo, só aparecia. E o que mais me travou não foi isso, foi o número. A planilha, que sempre fechava com 12, continuava com 13. Eu não dei baixa, ninguém deu. E a cadeira também não sumiu. Ela está lá até hoje, no depósito. Ninguém usa. Ninguém quer usar. Já tentaram até levar para o conserto, trocar peça, colocar para circular de novo. Mas sempre tem um detalhe que impede. Falta de rolamento, diferença de altura, falta de encaixe nas alças. Já tentaram cadastrar no sistema. Não tem número de patrimônio. Já tentaram jogar fora. Volta. Aparece no lugar errado. E aí, todo mês, quando a gente faz o inventário, lá está ela. Cadeira número 13. Esse é o tipo de coisa que não se registra em relatório, porque não tem onde encaixar, não tem ficha de entrada, não tem justificativa de permanência. Mas ela está lá,
E o mais estranho é que, desde aquela madrugada, a gente nunca mais teve só 12 cadeiras. Pode ter sido erro nosso. Pode. Mas alguém sentou ali, alguém ficou ali. E alguém, ou alguma coisa, entrou sem nome, sem ficha, sem registro. E o mais incômodo disso tudo é saber que até hoje, a única coisa que não saiu do hospital foi a cadeira. Se inscreve no canal para a gente continuar trazendo esses relatos bem sombrios, do jeito que vocês gostam. Reais, frios e que ficam na cabeça. Ativa o sininho e deixa o like para não perder o próximo. Você sabe quando a gente começa a reconhecer paciente só pelo som do passo? Eu sei, é estranho de falar, mas tem gente que, quando pisa no corredor, antes mesmo de aparecer na triagem, a gente já sabe quem é. E nem é por voz, nem por rosto. É como se o corpo já tivesse passado tanto por ali que deixou um jeito de entrar. Era assim com o Teco. A gente chamava ele assim, Teco. Não era o nome dele, mas era o que ele respondia, sempre no diminutivo, sempre no cantinho. Vinha quase toda semana, às vezes 2 vezes. Dor de estômago, tontura, mal-estar, sem muito sintoma, pressão meio torta ou só cansaço. Dizia que passava mal, ficava um pouco, tomava soro, comia um pedaço de bolacha se deixassem e ia embora. Sem confusão, sem se estender. O pessoal do noturno conhecia ele todo, sabia até onde ele gostava de sentar. E ele, por incrível que pareça, ajudava a gente também. Quando via alguém empurrando maca sozinha, ele ia lá e empurrava junto, como se quisesse pagar a estadia. Tinha dia que ele estava melhor que muito acompanhante. Eu comecei a prestar mais atenção nele quando reparei que, mesmo quando estava fraco, ele se levantava só para abrir a cortina de alguém que chamava. E ninguém pedia. Ele fazia porque, sei lá, era como se aquilo ali fosse meio casa dele. Olhava para o teto quando passava alguém nervoso. Desviava quando via parente brigando com o médico. Teco era presença que não incomoda. Só que teve uma noite que não era mais ele. Chegou com a guarda municipal. Era por volta de umas 2 da manhã. Eu estava trocando o curativo de um paciente quando vi os guardas entrando com um senhor mais velho, meio desorientado, roupa rasgada, pele machucada de frio. Eu lembro que fiquei com raiva dos guardas, achando que tinham largado um senhor de rua para a gente cuidar e depois sumir. Só que quando chegaram perto, congelou na hora. Era o Teco. Só que ele estava diferente, muito, de um jeito que nem sei explicar. Primeiro que ele não reconheceu ninguém, nem a mim, nem a técnica da sala, nem a enfermeira-chefe. E olha que a gente não mudou em nada. Era a mesma equipe, o mesmo ambiente, a mesma maca com rodinha torta na ponta. Perguntei se ele queria ir ao banheiro e ele olhou como se não soubesse o que eu estava dizendo. Aí perguntei o nome, o básico, para o prontuário. Ele respondeu assim, seco. Eu não sei. Tô aqui por quê? Não foi em tom de ironia, nem de confusão aguda. Foi como quem de verdade não sabia, nem onde estava, nem o porquê, nem quem era. Eu fiquei em pé com a prancheta na mão, parada por uns segundos, porque aquilo ali não era só desorientação. Era como se ele estivesse vazio por dentro, sem susto, sem raiva, sem agonia, só sem nada. Fui puxar ficha. Prontuário dele era antigo, tinha coisa desde 2019. Mostrei uma foto que uma médica tinha colado, na época que a gente ainda imprimia a carinha dos pacientes que vinham muito. Mostrei a ele. Ele olhou, piscou 2 vezes e falou, esse homem sou eu, mas eu não sou mais ele. E virou o rosto para a parede. A técnica que estava comigo engoliu seco. A gente não sabia se ria, se chamava a psiquiatra de plantão, se ligava para alguém, mas o Teco nunca teve alguém para chamar. Nunca apareceu parente, vizinho, amigo, nem recado, nem bilhete no bolso. Botamos ele na medicação.
Estava desidratado, fraco, mas cooperativo. A pressão até que estava dentro. Saturação, normal. Respiração, ok. Sem sinais claros de trauma físico ou intoxicação. Mas a alma parecia ter ficado em outro lugar. Eu chamei a médica da noite. Ela conhecia ele. Tentou conversar também, mas não adiantou. Ele não reagia. Só escutava. Só olhava com um jeito que, juro pra você, era pior do que qualquer agitação. Porque era um nada que olhava de volta. E o que me pegou foi que mesmo assim ele estava limpo. As unhas estavam limpas. A roupa, por mais rasgada que fosse, tinha sido dobrada num ponto ou outro. Ele tinha alguma consciência ainda. Alguma coisa nele. Sabia que estava vivo, mas não sabia onde. A médica sugeriu internação para observação. Ele recusou, educadamente. Disse que queria sair. Disse que não ia mais voltar. Como quem decide mesmo. Como quem fecha um ciclo. Mas para mim, o ciclo fechou do lado de cá. Porque o Teco não era mais o Teco. A gente segurou ele por algumas horas, enquanto fazia o básico. Deu para reidratar, deu para estabilizar, mas não deu para trazer ele de volta. Antes de ir embora, ele olhou para mim, com aquele mesmo olhar fixo, sem memória, sem vínculo, e disse: "Obrigado por me deixar ficar", mesmo eu não lembrando por quê. E saiu. Nem olhou para trás. Eu fiquei parada com a mão na cortina, sem saber se chamava ele, sem saber se ele ia voltar como sempre voltou. Mas alguma coisa me dizia que não, e não voltou mesmo. Na hora ninguém comentou. A médica voltou para o computador, a técnica foi limpar uma sala, e eu fiquei ali com o carimbo na mão, olhando para o campo nome completo, que ficou em branco. Foi a primeira vez em anos que eu deixei uma ficha de paciente frequente sem nome. Eu tentei puxar no sistema depois. Vi a lista de passagens anteriores dele. Aparecia certinho. Presença registrada, sinais vitais anotados, conduta clínica básica. Tudo normal, tudo igual. Só que aquilo ali já não dizia mais nada. O nome dele continuava lá. Mas o homem que atendia por ele não estava mais. No outro dia, quando passaram a planilha de resumo do plantão, a médica escreveu: "Paciente frequente. Apresenta-se com quadro de confusão leve, mas cooperativo. Recusa internação. Alta voluntária." Alta voluntária. Aquilo me deu um nó, porque ele não pediu alta. Ele só foi. E ninguém impediu, porque tecnicamente ele podia. Mas a sensação era de que a gente deixou ir alguém que precisava de ajuda. Só que não tinha mais onde ajudar. Ele não apareceu na outra semana, nem na seguinte, nem no mês inteiro. A gente até comentou que podia ter se mudado, ter arrumado um abrigo novo, uma vaga em casa de passagem. Pode ser, só que o estranho é que ele não apareceu em lugar nenhum. Nem no centro, nem no viaduto, nem em abrigo. E o nome dele seguia ativo no sistema, como se ainda fosse esperado. Aí começou a acontecer uma coisa besta, mas que mexeu comigo. Toda vez que um paciente entrava meio desorientado, eu olhava 2 vezes. Esperava ser ele, não com esperança, mas com um tipo de susto antecipado. Tipo, vai ser ele, mas não vai ser ele. E nunca era. Tive um plantão que, por reflexo, fui pegar o soro antes mesmo do paciente pedir. Era um senhor magro com roupa parecida. Fiquei parada no corredor com o soro na mão, olhando para o nada. A enfermeira-chefe encostou e perguntou se estava tudo certo. Eu disse que sim, mas não estava, porque parecia que meu corpo tinha aprendido a atender ele. E agora ele fazia falta sem fazer falta. E o pior foi quando entrou um morador de rua machucado, que falou o nome verdadeiro do Teco. A gente se entreolhou. Fomos até a ficha. Não era ele. Mesmo nome, outro rosto, outra história, mas o sistema puxou o mesmo prontuário. Apareceu a fotinho, o rosto que ele mesmo disse que não era mais dele. A técnica que estava comigo murmurou: "Ué, mas então, quem está registrado? Esse ou o outro?" E eu não soube responder, porque se aquele nome está ali,
Mas o dono dele já não se reconhece mais. O sistema está guardando o quê? A gente ficou com aquele homem por 2 dias. Era um caso social sem gravidade clínica. Depois foi transferido para a unidade de retaguarda. Mas ficou a dúvida. A foto antiga é do Teco, mas o nome agora é de outro. Então quem é que sumiu no fim das contas? Teve uma madrugada em especial que aquilo bateu mais forte. Chegou um rapaz novo, alterado, suando frio. Estava com medo de alguém perseguindo ele. Não tinha nada grave, mas precisava de contenção emocional. Ficou na sala de medicação e começou a chorar baixinho. Eu sentei perto para acompanhar. E no meio do choro dele, ele perguntou se o velhinho ainda vinha às terças. Eu perguntei quem. Ele disse: aquele que ficava olhando o teto, mas nunca dormia, que sabia onde era a pia, que nunca pedia nada, mas às vezes cantava baixinho. Eu fiquei parada. Disse que fazia tempo que ele não aparecia. O rapaz fez que sim com a cabeça, bem devagar. E falou. Ele foi embora diferente, né? Aí ficou em silêncio, como se tivesse dito mais do que queria. Depois dormiu. Eu não perguntei mais nada. Mas foi a primeira vez que ouvi alguém de fora notar o que a gente também tinha sentido. Que o Teco tinha ido embora, estando aqui. Essa história não tem desfecho. Ele não foi encontrado, não foi registrado como desaparecido, não foi internado, não reapareceu em lugar nenhum. Nenhum hospital, nenhum atendimento posterior, nenhum óbito, nada. É como se o sistema tivesse ficado com o nome e o mundo com a ausência. E a gente, que cuidou dele tantas vezes, ficou com aquele vácuo estranho de alguém que não partiu, mas também não voltou. Eu sei que no nosso meio a gente aprende a ver isso como parte do serviço. Gente que vem, que vai, que recusa a internação, a gente preenche, carimba, arquiva e segue. Mas quando é alguém que você reconhece sem olhar, e de repente nem o olhar dele reconhece você, o uniforme não ajuda mais. Aquilo ficou comigo e ainda fica. Às vezes eu passo pela triagem à noite e juro que espero ouvir o som do tênis dele raspando no piso, como sempre fazia. Ou vejo a cortina mexendo e penso, foi ele que puxou para ajudar. Mas não foi. A última coisa que ele falou foi, obrigado por me deixar ficar, mesmo eu não lembrando por quê. E isso virou o resumo todo. Ele ficou ali, mas não sabia por quê. A gente também não soube. E ainda assim, deixou ele ficar. Tem ficha dele no sistema, tem histórico, tem conduta, registro, medicação, evolução, mas não tem encerramento, porque para encerrar, a gente teria que saber quem saiu. E dessa vez, quem saiu não trouxe de volta nem o próprio nome. A gente sempre espera que os pacientes mudem, mas quando mudam demais, a gente não sabe mais quem veio e nem para onde voltou.